Olá a todos, a minha convidada hoje é a Catarina Saraiva, curadora do Festival Linha de Fuga, que acontece em Coimbra. Olá Catarina, e antes de mais muito obrigado por estares aqui a conversar comigo uns minutos. Olá, obrigada pelo convite também, Pedro. Parece. Então, começando pelo princípio, que linhas de pensamento é que estão presentes em ti, é que estiveram presentes quando compões uma programação como a de Linha de Fuga? Então, hum, complexo o começo, desde o início. Hum, eh, É a segunda edição e há um, um pensamento básico é de pensar que produção de conhecimento é que se constrói através das artes. E muito dentro dessa perspectiva, o Linha de Fuga tem a intenção de ir puxando sempre alguns conceitos que permitam, quer pela programação, quer do festival, quer pelas premissas do laboratório, poder avançar precisamente com a discussão sobre esses temas. A primeira edição, que foi em 2018, foi muito taxativamente sobre isso, sobre essa confrontação entre a produção de conhecimento na academia e a produção de conhecimento através de práticas artísticas. Uhum. Muito especificamente me interessa porque Coimbra é uma cidade universitária e que vive à sombra da universidade nessa validação de conhecimento, então era também uma provocação à própria universidade, que a recebeu até muito bem. Nós tivemos assim como parceiro o Centro de Estudos Sociais, que acompanhou durante a primeira edição e agora também o festival e o laboratório. Uhum. Esta edição, uma camada mais, que é então, se este é o pensamento base de Linha de Fuga e que permite confrontar-se com as suas práticas enquanto produção de conhecimento, ou com as práticas artísticas enquanto produção de conhecimento, então vamos acrescentar mais uma temática este ano, que é a democracia. O que é que significa a democracia atualmente, não é? Uhum. Esta ideia veio antes da pandemia e por todos os populismos que se começavam a gerar pelo mundo inteiro, e com a pandemia pareceu-me muito mais pertinente até esta introdução da questão da democracia. Uhum. Depois, a partir disso, é tudo muito vasto e muito livre, não é? Portanto, digamos que há o Linha de Fuga tem duas caras, não é? Tem uma muito certinha, que é o festival, com uma programação muito definida à partida, e uma totalmente improvisada, que tem a ver com aquilo que é o que se faz no laboratório, que nunca sabemos o que é que vai acontecer, nunca sabe o que é que, portanto, como é o laboratório, os artistas que participam no laboratório são selecionados através de uma convocatória pública e através de projetos que de alguma forma tocam o tema do ano, mas não necessariamente, isto é, também é suficientemente abrangente para poder abarcar vários projetos. E durante o laboratório a ideia é, vamos ver o que é que acontece, é um espaço em que os artistas podem experimentar coisas, se têm tempo, às vezes não têm, mas acho que o ponto principal também da Linha de Fuga é esse espaço de encontro, isto é, são 3 semanas em que os artistas de laboratório estão aqui e essa é a força também do Linha de Fuga, essa capacidade de troca. Uhum. Eu sei que ainda vai haver uma extensão ao festival agora mais para a frente, mas para já eu perguntava-te que balanço fazes da edição de 2020 do festival, do que já aconteceu até agora. Então, a grande palavra acho que foi cansaço e não democracia, porque realmente é verdade que houve uma tentativa de resistir à ideia de alterar as coisas devido à situação pandémica, mas isto é, de pensar, se calhar não devíamos fazer desta maneira, porque havia o festival em si tinha, este ano misturou-se muito com o laboratório, porque o laboratório é ao mesmo tempo uma instância de residência, de formação, de experimentação, e o festival é feito
Portanto, são espetáculos que se apresentam, mas os artistas que eu convido para o festival são os artistas que facilitam as oficinas, os workshops. E este ano, como queríamos muito trabalhar sobre a participação, a questão da ocupação de espaço público, também muitas dessas oficinas eram oficinas de criação, em que os artistas do laboratório participavam, mas também pretendíamos que se abrisse muito à população e que houvesse muita população a participar. Okay. Covid não permitiu essa questão. Nós resistimos e achámos que era importante continuar a debater esta necessidade de participação, aliás, por todos os medos que se sentiam e de precisamente lançar esta ideia de que, apesar de termos que lidar com questões de segurança que são importantes para a saúde pública, claro, também é importante estar juntos e, portanto, de permitir essas condições. Claro que as pessoas ainda estão assim meio reticentes, então obviamente que o cansaço foi a palavra-chave, porque toda a gente teve que se substituir em muitas coisas e eu agradeço imenso aos artistas do laboratório porque estiveram super empenhados para que o Linha de Fuga também acontecesse e que fosse possível que o festival também se realizasse e que estas apresentações com participação deles fossem possíveis. E pronto, mas cansaço foi mesmo uma grande questão. É a palavra-chave. O Linha de Fuga ocupou 18 espaços em Coimbra. Eu pergunto se é importante esse ocupar de espaços na cidade, espaços diferentes, espaços diversos. Completamente. Aliás, mais uma vez, neste sentido de este ano de podermos espalhar ao máximo a ocupação pela cidade e de definirmos essa vontade de estarmos em todo lado e de ocupação de espaço público e de muitos espaços públicos, sendo que há muitas definições de espaço público. Sim. Também ocupamos alguns espaços privados, sim, que nos foram cedidos na maior benevolência, mas a ideia também é que a Linha de Fuga pretende espalhar-se pela cidade. Coimbra não é muito grande, também não é muito difícil espalhar-se pela cidade, o que é uma coisa positiva também, porque de repente, sendo uma cidade pequena, é muito fácil andar de um lado para o outro e acho que se deve aproveitar essa situação. E pronto, como foi possível e como tivemos essa abertura por parte de muitos parceiros, muitas organizações, instituições receptivas a acolher o projeto, aproveitamos, obviamente. Claro. Nós também por questões de sanidade, não é? De saúde pública, porque como tínhamos finalmente 14 artistas a trabalhar aqui, era importante que cada um pudesse estar no seu espaço e não tivesse que repartir com outros, não é? Claro. Como eu disse há pouco, vai haver uma extensão do festival com a apresentação do espetáculo Esplendor e Dismorfia de Vera Mantério e Jonathan Leal Saldanha. Quer-nos falar um pouco desse espetáculo, o que as pessoas podem esperar dessa ocasião? Então, este é um espetáculo que eu programei assim à partida, à cabeça, sem saber o que era, o que seria. Que é uma das coisas também que acho que é importante naquilo que é a programação do Linha de Fuga, que é arriscar e acreditar na capacidade dos criadores. A conjugação da Vera com o Jonathan parece-me excelente. São dois pensadores, dois criadores fantásticos, que eu admiro muito e que têm um percurso e uma forma de ver a arte extremamente interessante. E este espetáculo fala precisamente sobre aquilo que não é perfeito, não é? Então também me parece extremamente indicado para o momento, que é essa possibilidade de pensar o feio de outra maneira, não é? O que é o feio, o que é que isso significa, o que é a palavra num corpo, o que é um corpo numa palavra. Estou muito curiosa também nesse sentido, porque, como te disse, é um espetáculo cuja primeira versão foi feita em Avignon, em Vive la Sujet, e que depois estreou em palco no Guidance e ainda não foi apresentado. E eu, quando estreou no Guidance, eu não estava em Portugal, estava no Brasil, portanto não a vi, mas sei que é um espetáculo, vai ser interessante, de certeza. Imagino que sim. Eu já vi. Tu já viste. Depois falamos. Tu, além do Linha de Fuga, também és curadora do Festival Verão Azul
acontece no Algarve. Uhum. Como é que é programar fora do eixo Lisboa-Porto? Então, para mim, super interessante, muito mais, como dizer, arriscado, porque Uhum. ainda por cima estes dois festivais, estas duas iniciativas não são programações propriamente fáceis e mainstream, são propostas que pretendem mesmo levar um discurso crítico e experimental a outros lugares que não os grandes centros urbanos. E nesse sentido, obviamente, que existe sempre ainda aquela tendência por parte do público fora dos centros urbanos de pensar que a arte contemporânea é ininteligível, não se consegue perceber, melhor é não ir. E então, obviamente que a ideia é sempre tentar quebrar essas fronteiras, que acho que é importante, porque não é verdade, não é? Obviamente que se há coisas mais difíceis de entender, também há coisas que nos chegam com muita facilidade. Trabalhar fora de Lisboa, do Porto ou de outras grandes cidades significa precisamente estar muito mais atenta às formas como chegar ao público, de saber exatamente como seduzir e, portanto, ter um trabalho muito mais profundo nesse sentido, mas acho que é perfeitamente possível fazer programações arriscadas como se fazem tanto no Verão Azul como na Linha de Fuga. Aliás, deixa-me dizer-te que Linha de Fuga, por exemplo, talvez devido ao Covid, acho eu, porque a lotação foi muito limitada, mas teve uma taxa de ocupação de 90%, portanto as pessoas queriam mesmo, estão mesmo desejosas para ver coisas fora do eixo, acho eu. E por outro lado, eu, assim que saí, acabou a Linha de Fuga, fui a correr para o Algarve, porque tínhamos uma residência do Verão Azul, porque este ano é um ano de residências no Verão Azul, em que convidamos artistas para descer até o Algarve para criar junto no território, para perceber e estar perto. E foi muito bom porque tivemos dois artistas, a Pauliana Valente Pimentel, que está a fazer um trabalho sobre as comunidades ciganas, para uma exposição que vai estrear para o ano, no Verão Azul, e o Sá, que é uma banda de música catalã, que deu um workshop de música, é um workshop de improvisação musical conduzida, em que foi fantástico ver como as pessoas saíram ao fim de uma semana felizes, mas assim felizes por tudo aquilo que estava a acontecer e a agradecer o facto de existirem este tipo de iniciativas ali. Portanto, não é difícil ter pessoas a chegar lá. É preciso ser persistente. Nesse sentido, pergunto-te se programar em tempos de crise é um ato de resistência. Ou programar em termos gerais. Então, olha, ainda na segunda-feira estive num painel sobre programação do que tu tiveste também, não é? Sim. Da Acesso Cultura, em que se falou muito sobre o que é esta questão de programar e o que é que significa, o que é que se tem que ter em consideração, não é? Eu acho que sim, que é muita resistência, porque por vários fatores. Por um lado, por tudo aquilo que, aliás, o tema da Acesso Cultura é interessante porque chamava-se Anjos e Demónios, não é? Como se nós pudéssemos ser anjos ou demónios e não pessoas, com as nossas falhas e as nossas limitações ou capacidades, ou seja o que for. E acho que temos que assumir isso, quer dizer, somos limitados, as pessoas que fazem programação, porque não temos por um lado, essa visão prismática, periférica total da vida, mas também porque não temos a capacidade de fazer tudo aquilo que queremos. E se calhar também não é preciso fazer tudo. Eu prefiro muito mais pensar que viralmente se fazem coisas mais interessantes do que tornar as coisas demasiado grandes. Mas sim, em termos de crise, quando aquilo que se exige é cada vez mais números e é cada vez mais resultados agora, é difícil programar, porque para mim a programação tem muito a ver com um trabalho de fundo e de base
que não é imediato e que só tem resultados com muitos anos de trabalho em cima. E com muita persistência e resistência, portanto, sim, é um trabalho de resistência. Especialmente quando não se tem condições, como são estes 2 projetos em que eu trabalho, com recursos muito limitados, não é? E com orçamentos muito limitados também, com equipas fantásticas, com artistas fantásticos, e acho que as coisas só se conseguem fazer porque as pessoas acreditam nos projetos e estão, e ao estar é uma forma também de os apoiar. E para terminar, pergunto o que desejas para as artes nos tempos mais próximos? Ora bem, olha, assim, de uma forma muito, muito simples, solidariedade. Acho que é a palavra mais importante neste momento. Acho que é importante que as pessoas entendam que trabalhar em artes não é tão glamouroso como se projeta, que há um trabalho de fundo muito grande, e que era importante que aqueles que têm recursos e capacidades de apoiar aqueles que não têm pudessem trabalhar mais em rede e mais num sistema solidário. Acho que este é o meu grande desejo para as artes, para que se possa depois chegar muito mais longe. Mas acho que essa é a base. Okay. Catarina, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. Um gosto também, Pedro. Até breve.